com Raul Mikhael Ivanov. Parte 1. 12 de julho de 2021. Jean-Luc, vamos acolher o Raul Mikhael Ivanov por 2 horas. Faremos uma pausa de 1 hora e voltaremos depois para a segunda parte, ainda com o Raul Mikhael Ivanov. E muito queridos amigos, fico extremamente feliz em reencontrá-los após este grande período de silêncio que vocês puderam vivenciar de nossa parte, de vivenciar o que deveria ser vivido dentro de vocês, mas também nesta cena de teatro. Em primeiro lugar, transmito-lhe todas as minhas bênçãos e agradeço a sua presença e também as perguntas que me vão fazer. Há sempre um tempo de espera antes de começar a lançar a primeira pergunta. Elisa, anos atrás, fomos informados de que nossos espíritos estavam presos ao Sol. Sim, já faz muito tempo. Elisa, e agora o Sol é branco, antes era amarelo. O que isto significa? Isso significa que o Sol está em uma fase de transformação. Mas eu também disse, há muitos anos lá também, que seus espíritos que estavam encerrados no Sol, através e pelo corpo da eternidade, se juntaram a vocês. Portanto, esta pergunta, se você quiser, já foi respondida. Seus corpos eternos desceram, se assim posso dizer, gradual ou repentinamente por muitos anos. Muitos de vocês encontraram seu corpo de eternidade. Claro, alguns de vocês estão totalmente cientes disso e outros ainda não. Hoje você tem a possibilidade de levar sua consciência, como dissemos, ao interior do seu coração. Mas eu garanto que todos os seres humanos encarnados têm seu corpo de eternidade disponível, quer você sinta o corpo de energia, o corpo vibral, ou não. Seu corpo de eternidade, através das partículas adamantinas realmente descidas do Sol, por assim dizer, veio se casar com seu corpo físico e etérico, ou seja, o corpo de fusão, como disse Bernard de Montreal, está perfeitamente disponível. De certa forma, ele ressintetizou ou agarrou-se a você através dos pontos de contato que chamamos na época de portas e estrelas. E já há alguns anos, ele permitiu que vocês ativassem, se assim posso dizer, a coroa do coração da ascensão, o fogo do coração sagrado e os aproximou de si mesmos, quer fosse através do fogo do coração, quer fosse também pela onda da vida, ou eu diria pela reversão de sua consciência de fora para dentro. Quanto à sua pergunta sobre a cor do Sol, esta mudança de cor que todos vocês observaram, não está necessariamente ligada à presença de seus corpos de eternidade em vocês e sobre vocês, mas acima de tudo à dissolução das camadas isolantes da Terra, que lembro que eram a magnetosfera, a ionosfera e a heliosfera. Isso é o que faz o Sol parecer amarelo ou branco. Outros irmãos e irmãs, na visão interior, dirão que o Sol é azul, que era a cor do que se chamava a sexta raça raiz ou raça azul. Mas você sabe muito bem que o Sol é apenas um portal de acesso à sua multidimensionalidade, doravante, para a verdade. Lembro que, além disso, ainda hoje, você também pode se reconectar com o espírito do Sol e, assim, promover a fusão entre suas estruturas efêmeras, os corpos sutis e o corpo da eternidade. O corpo da eternidade, que também é uma forma de intermediário que permite passar por todas as portas para a verdade além da forma. Isso é o que posso dizer. Outra pergunta. Elisa. Em que plano você está hoje, se podemos conversar sobre um plano? Da mesma forma que éramos todos os Melquisedeque reunidos em uma esfera, se você quiser, uma nave de luz, que foi intercalada da 9ª dimensão no início no astral superior. Mas do nosso espaço de resolução para nós, anciãos, permanecemos em nossa embarcação de luz perto do Sol, como as embarcações de Maria, esperando com vocês a visibilidade de Nibiru e do evento coletivo ao mesmo tempo.
Tivemos a oportunidade, em muitas ocasiões, de lhes dizer que estávamos todos, anciões, estrelas, arcanjos, toda a confederação intergaláctica de mundos livres, ao redor do Sol, mas também ao redor da Terra. Alguns anos atrás, eu disse a vocês que estávamos escondidos em certas nuvens. Mas vocês percebem que hoje, há mais de um ano, muitas naves aparecem a olho nu independentemente das camuflagens nas nuvens. Há uma espécie de aclimatação das naves da Confederação Intergaláctica à atmosfera terrestre, aguardando o momento certo para nos manifestarmos plenamente para vivenciar o evento com vocês. Todos os pré-requisitos, todas as condições que deviam ser cumpridas foram cumpridas. E estamos, como vocês, em nossa nave. Nós estamos em silêncio a maior parte do tempo para oferecer o mínimo de resistência ao evento coletivo. Evento coletivo que eu também disse ano passado que vocês começaram a vivenciar. E foi isso que precipitou o caos deste mundo em algum lugar, a fim de restituir-lhe sua liberdade. Não é a ação direta da Confederação Intergaláctica, mas sim o desaparecimento gradual da distância entre todos nós e a verdade. O estado ágape, o estado natural, o Parabrahman, como disse Bidi, está, de certa forma, cada vez mais perto de você. Também dissemos que durante este período, que agora data de mais de 3 anos, nada poderia ser escondido de vocês e que tudo seria revelado. Vocês estão cada vez mais lúcidos sobre os segredos ocultos dos maus rapazes. Quer se trate dos assuntos médicos deste mundo, mas também da revelação de todos os cultos secretos que se opõem à luz, e digo isso hoje e de uma forma ainda mais forte do que no ano passado, que vocês ainda não viram de tudo. Você tem que passar por todas as áreas cinzentas restantes, as suas e também aquelas que chamamos de seus predadores. E esse processo em algum lugar vai crescer ainda mais antes do final deste ano, para que ninguém possa ignorar o que está acontecendo nos bastidores da cena do teatro. Lembro-lhe, além disso, que você não tem nada a julgar e condenar, que você apenas tem que ver com clareza, acolher, aceitar, e que é isso que vai transmutar de maneira alquímica o falso em verdade. E eu sempre disse que este mundo vai acabar em uma grande risada, não importa o quanto você chore, sejam quais forem suas lágrimas hoje. Você realmente não tem nada a temer e nada a perder. Porque assim que você aceita, você passa por todas essas áreas cinzentas e incompreensíveis, e você acorda do pesadelo. E cada um de vocês está despertando de diferentes maneiras possíveis, não só na sua história pessoal, mas também na história da sociedade e no controle da sociedade. Nada deve permanecer escondido. Tudo deve ser visto, por dentro e por fora. E é assim que você é livre. Qualquer que seja o horror do que é percebido, visto ou experimentado, isso leva imediatamente à alegria. Não há nada além de alegria. Não importa o quão duro você esteja hoje, quanto mais difícil for, mais alegre será a liberação. É assim que doravante a maioria de vocês vai se lembrar de quem vocês são e o que vocês são na verdade, além de todas as formas e todos os mundos. E em resumo, não julgue nada e aceite tudo que você vê e vive. Claro, existem problemas a serem resolvidos e haverá cada vez mais deles. Mas é por meio do que você poderia chamar de provações que você vai superar todas as ilusões e que eu sempre disse que você vai rir delas depois. Assim que você admitir, e as condições de vida vão forçá-lo a isso de certa forma, assim que você admitir o que está passando, imediatamente depois, você verá a ilusão de tudo e no próximo momento você estará rindo. Você estará na alegria. E para todas as irmãs e irmãos que hoje sentem que estão presos ou passando por qualquer coisa, posso assegurar-lhes que o riso da verdade tomará conta de vocês e vocês verão por si mesmos que não importa o que aconteça. Os erros, as ilusões, quaisquer que sejam os sofrimentos porventura a suportar, você descobrirá a verdade.
Você vai rir de tudo, de verdade, especialmente se chorar hoje. Vocês são cada vez mais numerosos a cada dia, a cada semana, vivendo o estado natural, como diria o cabeça dura, JLA, vivendo ágape, e vivendo ou pressentindo algo a viver que nunca existiu, pouco importa os elementos da cena de teatro que gostaria que você acreditasse no contrário, que gostaria de apoderar-se de você pelo medo ou pelo controle. Vocês verão e experimentarão por si mesmos que a cena do teatro dos fantoches se tornou o grande fantoche. Nada disso é verdade. E tudo isso tem como objetivo apenas fazer você redescobrir quem você é, com certeza, com evidências e, ao contrário das aparências, com muita serenidade. Se você ainda não está passando por isso, você apenas tem que aceitar experimentar. Porque quanto mais as semanas e os meses passarem, menos haverá outra saída além da alegria do ágape, o que quer que você ainda pense sobre isso hoje. Você apenas tem que aceitar que tudo está acontecendo no aqui e agora, na própria cena mesma desta sociedade, em todos os lugares, mas também em seu coração. É um espaço incrível, insano de resolução que se abriu. Aceite isso e você experimentará tudo com mais rapidez e facilidade. Outra pergunta. Elisa, se nós somos o que sempre fomos, para que e para quem tem sido todo esse jogo e essa cena de teatro? Nós concordamos, absolutamente nada. Quando você está no estado verdadeiro, se assim posso dizer, você só pode descobrir que tudo foi em vão. Essas são histórias que todos nós contamos uns aos outros para nutrir e alimentar o sonho. Então, de fato e na verdade, nada pode ser útil para nada, porque a verdade sempre esteve no tempo zero, fora de todas as formas e de todas as dimensões, como fora de todas as consciências. Nada é útil. E é nisso que você vai experimentar, eu diria, a inutilidade do sonho da criação. Especialmente quando vocês viverem que nunca houve tempo, nunca houve espaço e que nunca foram separados de si mesmos, apesar do confinamento de certos sistemas solares. Portanto, isso é perfeitamente ridículo. Era apenas uma forma mórbida de jogo, uma atividade estritamente inútil. A perfeição é sua natureza e sua essência. Todo o resto está apenas passando e não tem nada de sólido, por assim dizer. Porque tudo que passa não é verdade, apenas a verdade não passa. Ela sempre esteve aí. Sempre foi imutável, fugindo do tempo e do espaço e, ao mesmo tempo, atravessando todos os tempos e todos os espaços. É assim que você experimenta a resolução, por assim dizer, nós com vocês. Então, isso é absolutamente inútil, mas você ainda precisa perceber isso. Você ainda tem que vivê-lo para aceitá-lo. A consciência não pode aceitar isso, nem o personagem. Mas, novamente, não acredite em minhas palavras também, mas posso garantir que todos nós passaremos, sem exceções. E é aí que você descobrirá, com extraordinária felicidade, que nada disso jamais aconteceu. Só a pessoa e a alma às vezes ainda acreditam nisso, mas são apenas, mais uma vez, as historias que contamos um ao outro. A alegria, ágape, o silêncio, não precisam de uma história, não precisam de ninguém. E isso é bom porque não somos ninguém. Era tudo apenas um jogo e, além disso, nossos irmãos orientais chamam isso de leelas do Senhor, os jogos do Senhor. É nesse sentido e como eu disse, e repito hoje, tudo terminará em uma risada cósmica quando você descobrir que nunca existiu um cosmos. E você sabe que seus cientistas estão chegando lá hoje, eles dizem que a Terra é uma simulação de computador. Mas, de certa forma, a totalidade da criação, das dimensões e dos mundos é apenas um jogo de simulação que nos permitiu a ambos nos experimentar, ver, de certa forma, o quão ridículos éramos todos em acreditar que poderíamos existir fora do real. Não há nada disso.
Expliquei a você na época que nós, anciãos, também tínhamos que nos libertar de nossas crenças, de nossas criações porque, de fato, nossas criações não tinham sentido, da mesma forma que a vida não tem sentido. Ela é. Ela apareceu, ela desaparecerá sem nenhuma razão e para realmente experimentar isso é um grande alívio. É um grande prazer e uma grande liberdade. Mas, é verdade que hoje muitos irmãos e irmãs persistem em estar apegados à sua história, ao seu corpo, à sua consciência. E se você está apegado, você sofre. E se você estiver apegado, você tem medo. É por isso que, por muitos anos, tenho falado que só poderia ser medo ou amor. Quando você estiver farto de ter medo de qualquer coisa e principalmente do desconhecido, então você rirá de si mesmo porque estará livre de tudo que acreditamos uns e outros, de todas as distâncias artificiais que criamos, entre a verdade e nós. Outra pergunta. Irmã, você disse anteriormente que quando você está em silêncio, isso evita resistência. Absolutamente. Irmã, isso significa que para não haver resistência é preciso estar sempre em silêncio. O silêncio interior não é o silêncio de palavras. É o silêncio de não aderir mais ao que está acontecendo. Elisa, eu não traduzi a pergunta para o espanhol. Porque o silêncio vai inicialmente amplificar a percepção do que é. É uma percepção sutil, além das aparências. E ao manter este silêncio interno, então a própria percepção desaparece, a própria consciência se desliga e você descobre, naquele momento, quem você é. Enquanto você não tiver, corte do áudio. Eriane, a fada dos elfos da aldeia de Eridan, seja com o dragão Erilin, ou mesmo com Fenoil, ou Gnomo, tudo isso foi para abrir seus canais de comunicação e ressonância com os povos que mantiveram a maior conexão com a verdade. E hoje, mais do que nunca, durante este ano de 2021, mais do que nunca, deve conceder-se esses momentos porque nunca se encontrará numa atividade social, emocional ou profissional. Novamente, isso não é fugir de nada, mas realmente encontrar a si mesmo. Não há nada a evitar, mas é recomendável oferecer a si mesmo as praias do silêncio e da comunhão. Há alguns anos, as pessoas da natureza eram um pretexto para te encontrar, não apenas para vivenciar as cerimônias da lua cheia com os elfos, ou pelo lado maravilhoso do encontro com um dragão ou uma fada, mas sim para se aproximar do real. E é neste sentido que eu lhes digo e repito hoje novamente que, quanto mais a sociedade dos homens se desmoronar, se deslocar, perder seus últimos hábitos, e que vocês vão ter grandes capacidades para viver o real, porque simplesmente não sobrará nada do lado de fora. Nenhuma tela, nenhuma comunicação, nenhuma viagem, nenhuma comida. Então, naquele momento, você só pode encontrar a si mesmo. Isso não é de forma alguma um castigo, nem nenhum karma de nada, mas vou dizer de novo, uma verdadeira restituição a vocês mesmos. Porque quando estamos em um corpo, aqui como em qualquer outro lugar, temos a ilusão de que devemos correr atrás da felicidade, do dinheiro, da verdade, do amor, para ter uma missão a cumprir. É a mesma coisa, mesmo para as missões mais altas, mas também é uma ilusão. Aceitar que nada serve para nada. Aceite que você é o nada e viverá o todo. Não reivindique nada porque tudo já está aí. E se você reivindica algo, você cria uma distância que não é mais relevante. Na verdade, como Osho disse em seu último discurso, há 4 ou 5 anos, a maneira mais fácil de descobrir quem você é a quietude e a preguiça, mas certamente não para te deixar excitado é agitado, porque estas são as circunstâncias atuais da Terra. Isso não poderia ter sido dito 10 anos atrás. Mas hoje é a estrita verdade que cabe a você viver. Você não pode estar no forno e no moinho, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e estar pronto. Isso é uma mentira. E como Osho disse, quanto mais preguiçoso você é, mais perto você está da verdade.
De certa forma isso se encontra com a humildade, a simplicidade do pequeno caminho ou o caminho da infância de Teresa. Você não está mais na hora de experimentar a consciência, mas está na hora da resolução. Então, sim, claro, há uma forma de urgência temporal, nesta cena de teatro dos fantoches, de se encontrar por completo. Não é mais hora de praticar exercícios. Pelo contrário, é hora de acabar com todas as pesquisas sobre quem você é. O que não isenta de olhar para o nível humano, como você verá em breve, em busca de comida ou condições de sobrevivência, por assim dizer. Mas sejam quais forem as circunstâncias da sua vida, nunca perca de vista o fato de que você é a vida, que você é o caminho e que você é a verdade. É a única coisa que não precisa de esforço. É a única coisa que você pode fazer com facilidade. Concorde em não fazer nada. Encontre tempo para ser preguiçoso. Encontre o tempo para estar em silêncio para se reencontrar, porque hoje é extremamente fácil. Assim que você se voltar sinceramente para dentro de si mesmo, você se encontrará completamente. Todo o resto é apenas postura da mente e da consciência. Você não vai acabar em nenhum outro lugar que não seja o sofrimento. É o momento em que você acredita que perdeu tudo, em qualquer nível, que você descobre a plenitude que você é. Nesse ponto, você é um nada e descobre que é um todo e não há mais espaço para uma história, um cenário de nada. Esta é a verdadeira liberdade e a vida vai forçá-lo a fazer isso, ali nas semanas e meses que virão, de qualquer maneira que puder, seja o que for que você ainda diga sobre isso hoje. A cada dia que passa, o evento coletivo torna-se mais intenso, se assim posso dizer. A cada dia vocês se aproximam de si mesmos, mesmo e principalmente se lhes parecer que estão se afastando disso. Porque o que está acontecendo é imparável e inevitável. Entender que você não tem meios de ação o coloca no real, o coloca na aceitação e o devolve a leveza e a liberdade. Mas alguns de vocês, de nós, precisam lutar, de acreditar que tem que agir por si mesmos. E quando você estiver cansado de sofrer, então você relaxará e viverá a verdade. Não há outra maneira possível. Todas as outras pistas são desvios que o levam a um beco sem saída. Não estou pedindo que concorde comigo, mas posso assegurar-lhe que o compreenderá muito em breve. Mais uma vez, este não é um convite para renunciar às suas responsabilidades, mas um convite para ver e experimentar as coisas de forma diferente. Isso é o que põe fim aos apegos e às últimas crenças. Isso é o que você precisa entender. Isso é o que você tem que aceitar. E é isso que vai fazer você viver isso. Outra pergunta. Irmã, isso significa que todos os seres que ainda estão encarnados na Terra, em algum momento, terão que se alimentar de para ou morrer? Ah, você estará morto antes de fazer a si mesmo esse tipo de pergunta. Você terá desaparecido da cena do teatro e estará no real. Eu te pergunto, em relação a esta pergunta, quem quer sobreviver ao que não existe? Irmã, mas estou apenas reagindo ao que ele disse em um ponto do pesadelo. Nesse sentido, no pesadelo, não teríamos mais que comer, por exemplo. Ah, mas está claro. Seja pelas radiações cósmicas e telúricas, seja pelos cenários dos fantoches, todos os tipos de privação serão estabelecidos. É uma certeza absoluta. É tão perto, que de onde estamos, podemos ver isso claramente. É uma certeza. Então, o que você deseja preservar? Barriga cheia ou coração cheio? Irmã, mas eu me permito insistir, no sentido de que você também acaba de responder que não estaremos mais lá para vê-lo. Estaremos mortos antes. Não, vocês estarão mortos ao mesmo tempo. Lembre-se que da aproximação de Nibiru, não se esqueça que a expansão da Terra e do magma terrestre gera um aumento sem precedentes na radiação cósmica e principalmente na radiação gama. Não conheço muitos corpos de carbono resistentes aos raios gama, certo?
Lembro a vocês que isso não é uma morte. É uma ressurreição total. Quem entra em pânico, senão o personagem? Estou lhe dizendo coisas muito claramente. Irmã, se trata da Terra sendo, bem não da Terra, mas todos os seres da Terra morrerão portanto, mas não é uma morte. É uma ressurreição. É o fim da crença na forma. E não é apenas na Terra. Esta é a resolução do drama cósmico. Diz respeito a todas as dimensões, todos os universos e todos os multiversos. E se você vê a verdade, se você vive a verdade, não é medo, é uma grande alegria. É uma dor só para o ego, para a pessoa, mas você não perde nada. Você se encontra na totalidade. É um evento e nós sempre lhe dissemos, nunca o escondemos de vocês, desde as bodas celestes, desde 2009, que se tratava de um processo global. O fim do mito da criação. O Alfa se juntou ao Ômega. Não há mais espaço para o menor sonho de consciência. Você não precisa preparar ou antecipar nada. Você apenas tem que se reconhecer na verdade. Todo o resto, sem exceção, é apenas procrastinação, hesitação ou medo do ego ou da consciência. Felizmente, você não é nada disso. Ninguém sabe a data e a hora. Ninguém pode lhe dar o dia. Mas todos podem ver o que está acontecendo, seja na sociedade, na atividade dos vulcões, na atividade do céu e em tudo o que está acontecendo neste universo que você conhece. Quando eu tirar a imagem da simulação informática ou, como disse o Bidin, da cena do teatro ou mesmo a aba com o videogame, não haverá mais eletricidade para alimentar tudo isso. E você estará livre. A apreensão só vem de quem acredita em seu corpo, em sua consciência, que em algum lugar ainda se identifica com sua pessoa. Simplesmente siga sua vida. Viva o que a vida oferece ou impõe a você, você encontrará a verdade. É a verdade que encontra você. E o sorriso estará em seus lábios. Todo o resto é apenas cinema. Você não tem que viver de expectativa ou esperança, mas tem que viver de verdade agora. A verdade está no momento presente. A verdade está na consciência do que está acontecendo em todos os níveis da criação que são acessíveis a você. E repito que é uma grande alegria. Não é um fim. Também não é um começo. É apenas o real. Irmã, é angustiante de qualquer maneira. É angustiante apenas para a pessoa. É angustiante para quem não vive a verdade. É angustiante para quem tem medo do desconhecido. É angustiante para a pessoa, para a alma, ou seja, ainda existe uma submissão e não uma liberdade. Apenas prova que ainda existe uma aderência ao que não é real e ao que não é verdadeiro. Aquele que é livre acolhe isso com grande alegria, grande silêncio, mas eu repito o que Aba e Cabeça Dura, JLA, lhe disseram. O real acaba com seus sonhos. O real traz você de volta à verdade de quem você é, o que certamente não é angústia de qualquer fim. Quem é livre não teme a sua morte nem a morte de ninguém. O mundo da morte é um mundo onde você está. O mundo da morte é um mundo da forma. Lá onde está a verdade, não há necessidade de nenhum mundo. Lá onde está a verdade, não há história e isso é bom porque é exatamente isso que você é. Silêncio. E mais uma vez, o que acabo de dizer, não se pode nem se deve acreditar. Mas você tem a oportunidade de experimentá-lo. Silêncio. Elisa, estamos 5 minutos fora do nosso tempo. Elisa, ela quer dar um testemunho. Então, nós ouvimos. Elisa, há 4 anos e meio, tive uma experiência com a minha filha. Outra irmã pede a Elisa que fale mais alto para ouvir o que está a ser dito. Elisa, ela tinha 17 anos, chegou muito tarde da noite, à 1 da manhã, e eu estava com muito medo. E quando ela chegou, fiquei furiosa. E quando tentei falar com ela, fui ao quarto dela. Ela não estava lá.
Lá estava seu telefone, suas chaves, seus sapatos. Eu não pude vê-la. Procurei em todos os lugares, mesmo dentro dos armários. Não sabia para onde ir ou para quem ligar. Eu vi que minha filha não estava lá, mas suas coisas estavam lá. Entrei no quarto dela pelo menos 30 vezes e não pude vê-la. Elisa. E uma das vezes em que entrei no quarto dela chorando, eu a vi estendida na cama. Ela começou a falar. Eu não tinha certeza do que ela estava me dizendo. Ela me disse que precisava ir mais longe de sua mente, mais longe de seus 5 sentidos e mais longe do mundo das ideias. Aproximei-me dela pensando que ela estava brincando comigo e ela continuou falando comigo. E então percebi que não era ela falando. Então, no final, éramos 3 conversando. E então, esta mensagem era para mim. Então, essa mensagem foi para mim. E aquela voz respondeu-me através da minha filha que sim, que era para mim. Outra irmã pede a Elisa que fale mais alto para ouvir o que está sendo dito. Irmã, mais alto, por favor, a voz respondeu por meio de sua filha isso. Elisa. Ela respondeu que a mensagem era para ela. Para ambos. Elisa. Que ela devia se interiorizar mais. Que ela era. Elisa. Que ela devia se interiorizar mais. Acho que foi uma mensagem para ambos. Quando existe tal interação, as palavras, a experiência, falam a ambos. Há informações que são passadas para cada um dos dois. Silêncio. Você vai me dizer quando tiver o suficiente, não vai? Elisa. Serão 2 horas em 1 minuto. Como? Elisa. Serão 2 horas em 1 minuto. E aí está, foi a hora em que senti que você estava começando a se cansar. Risos. Irmã, você pode perguntar a ela se a filha dela tinha memória? Elisa. Não. Sua filha não se lembrou depois. Em qualquer caso, permaneceram, não as palavras, mas a impressão. E a impressão e as mudanças que ocorrem depois são muito mais importantes do que as palavras, os discursos. Irmã, quando a filha dela respondeu e disse que éramos 3, foi uma entidade que entrou em seu corpo, ou alguém, um ser de luz quem estava lá. Elisa. Foi uma entidade que entrou em seu corpo. Mas nenhuma entidade realmente entra ou sai. E você deve definitivamente entender que você é a totalidade do criado e a totalidade do não criado. É válido para cada um de nós. Isso faz parte da revelação final, a passagem pelo que se chamava na época, êxtase paraíso branco. É o momento em que você perde o rumo e se sente abandonado por tudo e por todos. As palavras de Cristo na cruz. Eli Eli lama sabachthani. Pai, por que você me abandonou? Mas ninguém abandona ninguém. Sempre esteve tudo lá, na íntegra. Todos nós nos esquecemos disso, até nós, anciões. E agora você vai se lembrar. Lembrar não é um ato de lembrar. Você vai se lembrar da verdade. Obviamente, ao vivê-la, e a verdade nunca estará em uma forma, em uma história ou em um mundo. A verdade é pura beatitude. E garanto a vocês que todos os irmãos e irmãs que vivem esse estado natural, esse estado ágape, já houve bastante depoimentos durante as canalizações, nas redes sociais, entre vocês. Quando você o vive, não pode mais haver a menor ansiedade ou a menor dúvida, porque você tem a solução e porque você é a solução. Não há ninguém além de você. E essa é a estrita verdade. O que está a ser vivido, graças ao paraíso branco e graças ao evento, acabará com todas as memórias, todos os sonhos, todos os pesadelos e todos os mundos. E você tem a oportunidade de vivenciá-lo como indivíduo, agora, bem antes do evento coletivo em seu pico. Já se passou 1 ano desde que eu disse que você entrou no evento coletivo. Já faz 1 ano que eu disse a vocês que o caos da sociedade e desta terra iria aumentar. Não é uma profecia ou predição.
Esta é a realidade do que temos visto e vivenciado, você e nós, há mais de um ano. Você não pode negar. Então, ou você está fugindo na esperança de dias melhores, ou em um novo mundo ou em uma nova dimensão, ou você enfrenta o real e você vive que você é o real. Todo o resto são apenas fugas ou medos. Acho que você passou 2 horas. Não? Elisa. Sim, Pepper e Oma. Risos. Então, se não se importam, vou dar-lhes todas as minhas bênçãos e vou deixá-los se refrescarem. E se vocês não se importam, nos encontraremos novamente em 1 hora para a continuação. Até breve. Grupo. Até breve. Obrigado. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.